Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um resumo das lições da Escola Bíblica Dominical, e nós estamos na penúltima lição do primeiro trimestre do ano de 2025, a lição de número 12, lição que tem por título: A Igreja tem uma natureza organizacional. A Igreja tem uma natureza organizacional. Nós vamos aprender sobre a organização da Igreja, Paulo ensinando para Tito, ensinando também para Timóteo a respeito disso. Nós vamos ver aqui no texto áureo que está no livro, na carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 5. O texto áureo diz assim para nós: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Isso é apóstolo Paulo escrevendo para Tito. Para efeito de comparação, ou para comparar traduções, eu quero ler também na Nova Tradução Linguagens dos Dias de Hoje, que é de comum nós fazermos aqui, Tito, capítulo 1, versículo 5, o texto áureo diz assim: Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. Isso é o apóstolo Paulo falando para Tito. Uma vez que nós estamos a falar sobre a igreja tem uma natureza organizadora, ou organizada, ou organizacional, então nós vemos que Paulo também se preocupou com essa organização e inúmeras vezes ele viajava para as igrejas onde ele implantava a fim de fazer isso, organizar a igreja. Ele fez isso na de Coríntios, fez isso na de Gálatas, fez isso também na de Filipos, fez isso em várias igrejas que ele passou, e Paulo tinha essa preocupação de organizar a igreja, e em Creta não foi diferente. Na ilha de Creta, ele coloca Tito como cabeça ali naquela igreja, como pastor naquela igreja, para tanto ordenar presbíteros e diáconos e obreiros para ajudar a obra, como também para organizar a igreja de forma geral. Como ele coloca aqui no versículo 5, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, Paulo deixa esse trabalho para Tito, dá esse trabalho para Tito, para organizar a igreja em Creta, nessa ilha onde Tito, afinal, Tito era dali também, por isso Paulo colocou ele ali, porque ele era um rapaz, ele era um homem sério, um homem íntegro, e Paulo sabia que ele daria conta do recado, por isso coloca ele para organizar e colocar em boa ordem a igreja em Creta. A verdade prática diz para nós que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. O que nós aprendemos nessa verdade prática? E é uma verdade que nós precisamos praticar. Nós, como igrejas do Senhor, nós precisamos ter em mente que a igreja do Senhor não é apenas espiritual. A gente não pode pensar na igreja apenas com o pensamento espiritual, olhar a igreja apenas com os olhos espirituais, mas nós precisamos entender que a igreja também, ela é, ao mesmo tempo que ela é espiritual, ela é organizacional, ela precisa de organização. A igreja precisa estar e ser bem organizada. A igreja precisa de organização, então nós não podemos olhar a igreja nem apenas com olhar espiritual, nem apenas com olhar material, ou carnal, ou organizacional. Não. Nós precisamos olhar a igreja com esses dois olhares, ou nesses dois âmbitos, nesses dois aspectos. A igreja tem que ser espiritual, porque é o nosso Deus que ordena, é o nosso Deus e o Espírito Santo que trabalha na igreja, então nós precisamos seguir essa ordem, então precisamos ser espirituais, mas também nós precisamos saber que nós estamos vivendo em um mundo material, nós estamos vivendo em um mundo onde nós precisamos usar a organização para tomar conta também, para fazer parte também da vida da igreja. Então, essa lição de número 12 coloca que a igreja tem uma natureza organizacional, e eu poderia colocar a palavra aqui também,
porque também é espiritual, como a verdade prática diz para nós. O primeiro tópico da lição aqui vai falar sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito ele foi constituído pastor em Creta, como eu já acabei de dizer, para colocar em ordem as igrejas, para colocar aquelas igrejas em ordem. Tito era da confiança de Paulo. Paulo ele confiava em Tito, por isso ele colocou ele na frente dessas igrejas aqui em Creta, nessa ilha em Creta, para tomar conta e para colocar elas em ordem. Essa instrução de Paulo a Tito serve para todas as épocas. Porque essas instruções de Paulo para Tito colocar em ordem a igreja serve para os nossos pastores dos dias de hoje também. Porque a igreja precisa ter ordem, a igreja precisa ter decência, a igreja precisa ter hora para começar, horário para terminar, precisa ter uma liturgia, ou se não tiver essa liturgia já programada, pelo menos não deve ser bagunçada, não pode ser, não pode ter um desenvolver do culto bagunçado, por isso que tem que ser em ordem. E Tito era alguém da confiança de Paulo, que Paulo coloca para colocar a igreja em ordem. Nós podemos ver aqui em Tito, capítulo 1, versículo 4, diz para nós: escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Então reparem que Tito é alguém querido por Paulo. Reparem que Paulo ele chama Tito de verdadeiro filho na fé. Escreva a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Então repare que Paulo tem essa confiança em Tito e coloca ele para tratar essa igreja, como no versículo 5, ele diz para nós, o versículo 5 a qual nós lemos: eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda falta fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembrem das minhas ordens. Então, Paulo ele confiava em Tito para colocar a igreja em ordem. Ele confiava para colocar a igreja em ordem. Nós podemos ver aqui na lição, coloca para nós o comentarista, no subtópico de número 2, o pastor de Creta, que é o versículo 5 que nós lemos. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho de itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Paulo confiou em Tito para fazer esse trabalho. No tópico de número 2 da lição, coloca para nós a institucionalidade bíblica da igreja, a organização bíblica da igreja. E nós já vemos no versículo de número 5, sobre a organização da igreja, que Tito foi constituído pastor em Creta por Paulo para organizar isso, e é muito importante. Lendo o terceiro subtópico aqui dessa parte, sobre a organização, o comentarista coloca para nós: temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica, ou seja, nós temos no Novo Testamento vários versículos que mostram que os irmãos da igreja primitiva, que os irmãos da primeira igreja, eles se organizavam em vários aspectos, e eu vou aqui pontuar alguns aspectos. Havia local e horário e ordem no culto. Nós podemos ver isso em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 40, que havia local, horário e ordem no culto. É o que nós precisamos fazer nos dias de hoje também.
trazendo para os dias de hoje, nós precisamos manter essa ordem, nós precisamos manter essas ordens que nós temos e vemos também nas cartas do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos também, nós vemos essa organização da igreja. Paulo foi muito usado por Deus para colocar essa organização na igreja. Então nós vemos e aprendemos que havia local, havia horário e havia ordem no culto. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Então também tinha organização na reunião de ministério para consagração de obreiros. E nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. E também nós vemos na história, na pequena parte da história de Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7, mas mais precisamente no capítulo 6, onde ele é ordenado também por alguém superior a ele para colocar ordem na igreja, ou para ajudar a igreja como diácono. Foi realizado um concílio que para nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Olha o tamanho, a organização que já existia. Isso está em Atos capítulo 15, versículo 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam desse assunto. E também Romanos, capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 27. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, 1 Coríntios, capítulo 5, do 2 ao 5, e também tesouraria, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 ao 3. A carta de recomendação era mais como um documento, era um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas, ou seja, a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Reparem que a igreja, em todo o tempo, ela tinha essa organização, e nós hoje também precisamos organizar a igreja, nós precisamos que a igreja seja uma igreja organizada, com horário de começar, com horário de terminar, com reuniões para decidir questões da igreja. Tudo que nós acabamos de ler, nós precisamos ter também nos dias de hoje. Por quê? Porque a igreja tem uma natureza organizacional. Nós precisamos entender essa organização da igreja. O organismo e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja. Nós precisamos colocar isso em mente e aprender isso. Eu quero ler a conclusão com vocês, que diz que é importante entender que a organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário. Por isso, ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma igreja missionária, de uma igreja fervorosa, de uma igreja pentecostal, de uma igreja onde gosta dos ensinos de Cristo, onde segue a palavra do Senhor. Nós precisamos também seguir esses ensinamentos de Deus para a igreja, através do apóstolo Paulo, ter isso em mente, ou ter isso no coração, ter essa preocupação de fazer com que a igreja seja um local organizado. Local para tudo, horário para tudo, reuniões para tudo, organização no geral. Nós somos uma igreja espiritual, mas também nós somos uma igreja organizacional e precisamos ser. Meus irmãos, esse foi o resumo da lição de número 12 e eu espero você na última lição de número 13. Que Jesus em Cristo vos abençoe.